Olá pessoal, meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos num cenário diferente, mas sou eu mesma. Se ainda não és inscrito, ficaria muito feliz se me desses a honra da tua inscrição, porque da minha parte prometo dar-te o meu melhor. E saíram os episódios dos casamentos do Love is Blind UK e que emoção ao ver os mesmos. Algumas surpresas desagradáveis, mas não há como não tê-las. E vamos então começar pelo Steven e pela Sabrina. Eu não tenho muito a dizer sobre este casal porque eu realmente acredito que eles foram feitos um para o outro. O Steven é um príncipe, manda swag, corpo esquece. E parece ser uma excelente pessoa também. A Sabrina, uma querida, e portanto eu não estava à espera de outra coisa senão o sim no altar de ambas as partes. Eu amei aquela parte quando ele disse que tu roubaste o meu coração e a minha mente e agora eu te darei o meu amor incondicional. Tão romântico. Já a Sabrina a ser Sabrina, a nos dar aquele susto básico no altar ao demorar ao dizer que aceitava casar-se com o Steven. Mas olha, é uma união sem esforço, percebem? No sentido de que eles não tiveram quase entraves nenhuns para continuarem juntos. E mesmo aquela questão dos filhos e de onde eles iriam morar foram contornadas de forma tão leve, tão natural, que transbordou além das telas. Eu acredito piamente que eles continuam juntos até agora e que eles serão um Cameron e uma Lauren pelos anos que virão. Ela casou-se com um vestido diferente do daquele que ela experimentou quando foram ver os vestidos. Achei um bocadinho parecido com o da Demi, mas o relacionamento deles realmente é um conto de fadas. É muito bonito. Portanto, sem surpresas nenhumas deles terem se casado. A seguir temos o Tom e a Maria. Eu não gostei nada da forma como o Tom agiu após dizer o não no altar. Obviamente que ele tem todo o direito de não se casar com a Maria, mas vejam só a diferença entre o Freddie e ele após dizerem o não. Ele não foi lá falar com a Maria para pelo menos lhe dar uma explicação do porquê de não ter casado. Mesmo a mãe dela que lhe acolheu e sendo parte da cultura dela, disse-lhe que ele poderia chamar de mãe. Nem a ela, nem a ex-futura sogra dele ele deu qualquer explicação. Pelo menos se conversaram, não foi mostrado na edição. E eu acho a mãe da Maria uma querida. É muito interessante porque a cultura árabe e médio oriental é muito parecida com a cultura africana, pelo menos comparando com o país onde eu nasci, em Angola. Esta coisa de o genro, a nora, chamar o sogro, a sogra de mãe e pai, é muito semelhante com a cultura angolana. Neste casal, as diferenças dos valores e dos aspectos culturais falaram mais alto, infelizmente. O Tom não aguentou a parte de que o homem tem de ser cavalheiro e pagar uma simples conta. Ele até mencionou que caso eles tivessem filhos, se fosse um homem, a Maria iria ensiná-lo a bancar tudo ou a pagar uma conta. E no caso de ser uma mulher, o receio do Tom era que a Maria a ensinasse a esperar que o homem pagasse tudo. E ele disse que caso eles tivessem uma filha, ele gostaria que a mesma fosse independente e forte e não dependesse de ninguém. E ainda sobre o facto de a Maria não querer contribuir com a hipoteca da casa dele, eu acho que nesta parte a Maria exagerou um bocadinho, porque se ela iria morar com ele, supostamente não deveria haver problema em ela contribuir com a renda de uma casa que ela também iria usufruir. Portanto, eu acho que houve uma falta de entendimento mútuo entre eles. Eu até pensei que eles iam casar, porque quando a Maria chegou no altar, eles cederam um selinho, elogiaram-se bastante, mas o peso da cultura às vezes pode ser avassalador e por isso ele não aguentou. Sinceramente, eu acho que eles não estão juntos atualmente, mas posso estar errada, tal como estive na previsão sobre o casamento deles. Felizmente não vamos ter de esperar muito, porque no dia 26 de agosto, na segunda-feira, já sai o episódio do reencontro. A seguir temos a Jasmine e o Bobby. Que surpresa agradável eles se terem casado. Durante a despedida de solteiro, eu gostei que a Jasmine ligou para ele para dizer como estava a ser a despedida de solteiro, que as mulheres estavam com muitos strippers e o Bobby disse logo: vê lá, não permita que eles toquem em ti. Eu reparei que nesta edição as mulheres não foram ter com os rapazes na despedida de solteiro deles, porque normalmente nas outras edições isto costuma acontecer, mas esta temporada foi tão bem conseguida que sinceramente as pequenas falhas não fizeram qualquer diferença. A forma como editaram as cenas, o
elenco, a música, enfim, eu amei esta edição do Love is Blind UK. Eu acho que vou ter saudades do elenco. Mas no próximo ano a mais, tal como os Willies já anunciaram que vai haver uma nova temporada no próximo ano, quem sabe por volta desta altura, em agosto. Até porque o feedback desta temporada tem sido maravilhoso. Quando a Jasmine começou a dizer que a mãe dela plantou dúvidas na cabeça dela na noite anterior, eu só dizia, pronto, ela vai dizer um não bem grande no altar e a mãe dela vai ficar toda contente, mas eu gostei muito que desta vez a Jasmine não se deixou influenciar pela opinião da mãe e disse sim no altar. Eu estou apaixonada por este casal, porque eles são muito fofinhos e eles desenvolveram uma base sólida para terem um casamento duradouro. E a mãe dela depois disse que estava muito feliz pela filha e que o Bobby era a pessoa certa para ela. Eu acho que o amor falou mais alto entre eles e eu acho que eles também continuam juntos. Continuam unha e carne. Eu amei a decoração do casamento da Jasmine, da Demi, do da Nicole também foi top e da decoração do casamento da Sabrina. A decoração do casamento da Catherine e da Maria, talvez por não ter muitas cores, não me chamam muita atenção. A seguir temos o Ollie e a Demi. Eu fiquei muito triste por eles não se terem casado, mas eu também entendo o lado da Demi. Ela diz que aprendeu a se valorizar e que agora sabe o tipo de homem que deseja. Mesmo antes do casamento, ela já estava com muitas dúvidas. Ela disse que a mente e o coração não estavam alinhados. O Ollie ficou um tanto surpreendido quando ela disse que não no altar e até perguntou o porquê que ela não se queria casar. E ela lá explicou aquilo que eu já estive a dizer. O Ollie entendeu como uma pessoa compreensiva que ele é e eu acho ele muito respeitoso com a Demi. E disse também que aquilo não precisava de ser o fim do relacionamento deles. E a Demi também chegou a dizer para nós estarmos atentos porque eles poderiam continuar juntos. Eu não quero arriscar, mas eu, sinceramente, eu acho que eles também estão juntos, até porque no Instagram eles têm tido uma boa interação. Quando o Ollie comenta coisas, a Demi está sempre lá a respondê-lo e a picá-lo, por isso, não sei. Se eu fosse para descrever o relacionamento deles numa só palavra, eu diria respeito, porque eu realmente acho que o Ollie é muito respeitoso com ela e ela também com ele. Companheirismo também e amizade, mas eu acho que a palavra respeito cabe muito bem no relacionamento deles. Oh meu Deus, olha, eu amei o vestido da cerimonialista. Aquela faixa bege que tem no vestido, ou creme que ela tem no vestido, acompanhou com o fato do Ollie e também com a decoração do casamento deles. O próximo casal é o Benaya e a Nicole. Eu sinceramente pensei que ela não se iria casar, que ela nos iria dar um susto, porque ela estava com receio de que o Benaya voltasse à vida antiga dele ou tivesse saudades da vida antiga de ser nómada digital e não quisesse sossegar com a vida de casado. Fiquei com pena que a mãe e a irmã do Benaya não conseguiram ir ao casamento dele porque o avô estava doente, mas eu gostei muito que ambos disseram sim no altar e estão dispostos a passar por cima das diferenças e dos medos deles para ficarem juntos. Nota-se que o Benaya gosta mesmo muito da Nicole e a Nicole também, mas nota-se aí que o Benaya desenvolveu mesmo um grande amor por ela. Eu acho que eles continuam juntíssimos também. Por fim, temos a Catherine e o Freddie. É daqueles casais que eu tive muita pena que as coisas não tivessem funcionado, mas também eu não posso negar que o Freddie tomou a melhor decisão naquele momento. Eles são muito diferentes. Ele vem de um meio mais humilde, mais pacato, mais sossegado, mais simples. Ele nem era muito dado às redes sociais, tanto que às vezes ele passa dias sem postar coisas. Já a Catherine gosta mais de sair, de ir a festas. Eles também têm personalidades muito diferentes, que como nós vimos em episódios anteriores, acabava por irritar um pouco a Catherine. Apesar dele ter dito que não, eu achei tão fofo os presentes que ele deu a Catherine, aquela carta e os brincos para acompanhar com o anel dela. Parece que ele estava a tentar prepará-la para o que aí vinha. Já as amigas da Catherine interpretaram isso como um sinal de que ele iria dizer sim no altar. Só que não. A Catherine ficou tão chateada com ele que ela disse não me abraces. Ela ficou mesmo muito magoada. E o Freddie depois chorou. Aliás, toda a
a gente chorou neste casamento. Foi um casamento muito emotivo. A mãe do Freddie estava inconsolável. E é aqui que tu vês a grande diferença entre o Tom e o Freddie. Porque o Freddie foi dar uma explicação aos pais da Catherine. Ele foi conversar com a Catherine e tentar consolá-la. Ao mesmo tempo eu fiquei com pena dela, porque ela já passou por tanto na vida. O facto da mãe dela biológica ter abandonado, dela já ser traída. Não é fácil passar por tudo isso, e também havia aquela coisa de que Fred já tinha traído. Por isso eu acho que ela acabou por descontar na pessoa errada, que era o Freddie, que na minha opinião ele se tinha mesmo apaixonado por ela no início. Eu realmente acho Freddie lindíssimo, e não apenas por fora mas também por dentro. Ele é muito dado à família, à irmã dele que lhe aconselhou em relação à Catherine, a forma como ele trata o irmão dele, que foi o padrinho dele de casamento. Sinceramente eu acho que o Freddie tem quase tudo o que uma mulher pode desejar num homem. Quanto a se eles estão juntos, é difícil para mim dizer. Eu vou deixar isto com vocês nos comentários, por isso sintam-se à vontade para partilharem comigo, que eu também estou curiosa para saber a vossa opinião. Eu gostei muito desta edição, realmente transportou-me para a primeira edição do Love is Blind, a americana, do Cameron e da Lauren. Mas agora eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam, o que vocês acharam dos casamentos, de quem casou e de quem não casou. Contem-me tudo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o vosso gosto no vídeo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!